pessoal, mais um programa Milsax TV com a modalidade Milsax Cast. Hoje eu estou um pouquinho rouco, mas faz parte do processo. Quem fala muito sempre tem essas instâncias, né? E hoje eu estou com um convidado super especial. O cara ele acelerando imobiliárias desde 1988. Não é para pouca coisa, é muita coisa. O cara tem experiência, expertise total. Ele ajuda a construir e dar prosperidade para a sua imobiliária, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos ou no mundo inteiro. O cara é muito fera e hoje eu estou nada mais, nada menos do que Rosalvo Barreto. Seja bem-vindo, meu querido. Bem, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. E eu já quero aqui parabenizando, né? Porque eu vi o seu vídeo pulando paraquedas tocando um sax, quer dizer, você conseguiu romper duas barreiras, né? Você sabe que eu sou apavorado. Se me convidasse hoje para pular de paraquedas, eu não iria. Eu imagino que que você deve ter rompido alguns desafios aí, né? Com certeza, Rosalvo. É um desafio, e olha que é desafio grande. Por quê? Vou te explicar por quê. Até para saltar não, para andar de montanha-russa eu não vou, que eu tenho medo. Então, eu também, somos dois. Então eu quebrei essa barreira que tinha em mim. Então, Rosalvo, vamos conversar aqui, falando sobre um pouco do teu trabalho no Brasil. Você trabalha muito mais ensinando a quem quer vender, né, casa e nessa área imobiliária. Me conta como é no Brasil o teu trabalho, para todos nós saberem aqui. Eu dou consultoria, eu presto consultoria a imobiliários em todo o Brasil. Já fiz trabalhos em Portugal, México, Argentina. Temos clientes também aqui nos Estados Unidos. E o nosso trabalho ele é voltado a três tópicos fortes aí, que é a questão de cursos. A gente tem cursos voltados a dono de imobiliária, gestor. Uau. E a especialização de corretores através da negociação imobiliária. Aí nós temos a mentoria, que é um produto novo nosso que a gente lançou agora, esse último ano, voltado para imobiliárias que queiram ou montar ou pequenas imobiliárias na área da locação, porque eu, Rosalvo, acredito que a locação é o mantenedor financeiro da imobiliária. E a consultoria em si, que engloba desde a gigante imobiliária, da pequena, da média, daquele que quer montar, com o objetivo sempre de transformar em grandes imobiliários. Graças a Deus temos muitos líderes aí formados através da nossa consultoria. Muito bem, parabéns. E eu falei aquilo ali, mas foi um adendo de quem já vive, né? Mas você presta uma consultoria muito exemplar, muito fenomenal, pelo que a gente tem acompanhado. E a gente dá os parabéns, né, por todo esse trabalho, por toda essa tua trajetória que você tem. E eu creio que você vai galgar novos frutos aqui nos Estados Unidos e muito mais em outros lugares aí. E a primeira pergunta que eu faço para você, o ano 2024 não foi um ano fácil para essa área, né, imobiliária nos Estados Unidos. Eu queria saber de você, o que você pensa sobre isso, sobre o que aconteceu em 2024. Para os corretores, principalmente os corretores brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, eles tiveram duas situações que foram duas situações, óbvio, que pesaram nesse sentido. Número um, juros nos Estados Unidos, que subiram. Então, Perfeito. O ano inteiro, o discurso era o juro vai baixar, o juro vai baixar, o juro vai baixar, e nunca baixou. Isso. Tanto que o que se imagina é que 2025 seja muito melhor, porque essa história de juro vai baixar, não vai ter mais essa conversa. Então, o pessoal já entendeu isso. E o outro fator é que, no Brasil, que é óbvio, como a maioria dos clientes de corretores brasileiros são brasileiros, no Brasil nós nunca tivemos uma diferenciação aí tão grande no que se refere a real e dólar, né? Hoje, ultrapassando claramente aos 6,30, 6,40. Então, isso também fez com que o investidor brasileiro, ou a pessoa que tinha um sonho de comprar aqui, ele também ficou um pouco em dúvida. Então, foi um ano difícil, sim, foi um ano complicado, mas eu confesso já para você, adiantando, que, graças a Deus, nosso cliente aqui nos Estados Unidos cresceu bastante, mas não foi um ano fácil mesmo, você tem razão. Então, eu aproveitar o adendo que você disse que atende algumas imobiliárias nos Estados Unidos. Me fala para nós, para todos que estão nos assistindo aqui, quais são as imobiliárias que você atende aqui, quais são as pessoas que você tem o acesso, que você traz a sua consultoria para essas pessoas? Maravilha. A gente tem cursos voltados a Property Manager, ou seja, a alocação por temporada, short stay. Hoje, aqui em Orlando,
A gente atende a Premium to Realty. Meu parceiro. Exatamente, show de bola. Isso aí. Crescemos muito esse ano, foi um ano, mesmo um ano difícil, nós conseguimos fechar. Veja, o último relatório que eu tenho é o relatório de novembro, tá? Fechando o relatório de novembro, comparado ao ano inteiro de 2023, se o ano acabasse final de novembro, nós crescemos perto de 30% comparando um ao outro. Muito Show legal. de bola. Num ano que você acabou de falar, um ano difícil para os Estados Unidos em termos de venda. Já na locação anual e em carteira, que é o que interessa, que é aquele imóvel na qual a imobiliária administra, nós crescemos também em torno de 28%, que é um número fantástico hoje, pelo menos na minha opinião, de todo o processo e foco de trabalho com essa imobiliária. Entendendo que, óbvio, todo um trabalho também no short stay, porque hoje a Premium é uma imobiliária que ela faz todo o processo. Vendas, ela faz a alocação anual, ou seja, o long term, e ela faz também a alocação por temporada, ou seja, o short stay. Então ela abraça todo o processo nesse sentido. Muito legal. E eu sou parceiro dele aqui, nós somos parceiros dele, né? Uhum. E aproveitar o ensejo, eu quero fazer a divulgação, né, do meu parceiro. Você que não comprou a sua casa e não alugou ainda aqui na Flórida, aqui em Orlando especificamente, você precisa conhecer a Premium Realty Grupo USA. É um grupo, o cara tem mais de 30 anos aqui nos Estados Unidos. Eu falo para ele, você foi quem criou a Disney e ele foi quem criou aqui Orlando, né? Foi quem nasceu aqui, foi o Paulo. Boa. Então, vocês têm que conhecer essa empresa, uma empresa consolidada, responsável, eles têm um atendimento premium, o nome já fala, então vocês têm que conhecer a Premium Realty, o Grupo USA, que é o seu broker, né? O seu realtor aqui em Orlando, e vocês têm que conhecer essa empresa. Aproveitando, você que não tem o seu contador, procura a Infinity Tax Business Service, que é do meu amigo Jean. Eles estão aqui agora em Orlando, eles dão assistência mensal, Rosalvo, não Legal. É só anual, as pessoas só querem deixar para fazer os taxes no final do ano, eles dão um atendimento mensal, lhe dando prospectando, né, dizendo aonde você deve ir, né, e fazendo todo o controle da sua contabilidade. Então procura a Infinitex Business Service, que é o seu contador aqui na Flórida. E a sua gráfica, já sabe a gráfica em Orlando? É a Speedmax, ela que faz essa caneca personalizada a laser. E o seu material gráfico para o seu evento, Rosalvo, quando você for fazer as suas palestras, procura a Speedmax, é a melhor gráfica aqui de Orlando e aqui da Flórida. Você tem que conhecer. E você não construiu a sua piscina, vou até falar para o Paulo, procurar New Way Pools, é uma empresa que constrói piscina. Para todas essas pessoas que constroem casa, para vocês mesmo que estão no mesmo ramo, procura New Way Pools, que eles dão uma assistência fenomenal, constrói a melhor piscina para você receber seus amigos, seus familiares e ter aquela piscina linda na sua casa. E voltando aqui com o meu especialista, o cara é top no que fala, né? Eu assino embaixo em tudo que ele está mencionando aqui. Aproveitando o ensejo, Rosalvo, me fala o seguinte, as pessoas que estão começando como property manager, né? Como pode impulsionar as pessoas que fazem o clean? Como é que você pode explicar isso para nós? Legal. Hoje eu digo que se nós pensarmos no mercado imobiliário americano, a gente tem que pensar no peão, naquele peão. Sim. Quando a gente era criança e rodava o peão, sabe? Perfeito. Onde ele começa pelo processo da reforma, eu estou falando para os brasileiros, tá? Perfeito. Muito brasileiro que vem para cá começa com reforma, a esposa começa a fazer limpeza, ou seja, lá o que for, que a gente conhece por cleaning, né? E acabam se profissionalizando no cleaning. O próximo passo é o property manager, é aquela pessoa que vai administrar o imóvel para alocação por temporada. Muita gente acha que é muito complicado estruturar uma empresa dessa, na verdade não é. Mas lógico, para quem até já que está nos ouvindo, que tem o property manager, a grande dificuldade hoje que eles têm é o crescimento de proprietários, é o crescimento de imóveis na carteira. Após isso, lógico, aí ele vem para um passo um pouquinho mais difícil, que é ele se transformar num broker. Então, primeiro ele precisa ser o realtor, que é o corretor. Sim. E o broker é o único cara que ele tem nos Estados Unidos, por direito e por lei, a fazer a alocação anual.
ok? Já é um pouco diferente a questão da locação por temporada, short stay. Já é mais fácil de fazer isso. Mas hoje em dia a grande dificuldade, obviamente, é entender o processo da captação de clientes e, óbvio, fazer com que esse imóvel esteja alugado, né? Qual é a vacância, né? Eu tenho que tentar ter o mínimo possível de vacância, porque uma coisa importante é assim, o investidor que vem para os Estados Unidos, e isso não é só Estados Unidos, é mundo, uma coisa muito importante de perceber é o seguinte, as pessoas querem investir e usufruir. Então eu quero comprar meu imóvel na Flórida, sim, mas eu quero que esse imóvel se pague. Então quando eu venho 2, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano e olhe lá, mas enquanto eu não venho, eu preciso que ele me dê uma renda, eu preciso que... Dê uma renda para ambas partes, né? Que possa pagar a casa e ao mesmo tempo ele ter opções para as pessoas, não é isso? E essa é a função do Property Manager, onde ele vai não mais cuidar da casa, não mais limpar a casa, não mais manter organizada e administrar. Mas, opa, como é que eu faço essa casa virar dinheiro para o meu cliente? Legal. E, Rosalvo, me fala uma coisa. E nesse caso, tem muito... O pessoal que está no Brasil ou na Europa, que quer fazer isso, tem que buscar você ou tem que buscar uns brokers aqui para poder ter essa assistência? Boa. Veja, o meu processo ele é um processo mais de crescimento, tá? Então, aquela imobiliária que ela quer montar o Property Manager, se ela já tem o seu processo de venda acontecendo, ok. Eu, Rosalvo, defendo a tese. Eu estou, inclusive, escrevendo um artigo para algumas universidades sobre isso, para você ter uma ideia. Eu defendo a tese da força vetor. Sim. O que é força vetor? Como eu viajo muito, eu fiz um curso para piloto. Uau. Eu imaginava que eu ia comprar minha aeronave, porque hoje o preço de uma aeronave é o preço de um carro importado. Então não era uma coisa tão complicada. Mas, pasme, quando eu fui fazer o curso de piloto, eu percebi que não era para mim. É tudo muito organizado, é tudo muito certinho. Ou seja, se você quer chegar no horário, pega um avião comercial, não vá com um avião particular, porque não funciona dessa maneira. Sendo assim, eu acabei, obviamente, voltando atrás. Mas eu tive uma lição muito grande numa das aulas, que era uma aula sobre aerodinâmica, e ela falava da força vetor. O que é a força vetor para você entender? Para quem está nos ouvindo nos entender. Imagine um ventilador ligado contra o outro. Sim. O vento desse ventilador, do ventilador da direita, ele vai bater com o ventilador da esquerda. Aquelas forças se atrapalham. Imagine esses dois ventiladores virados a 45 graus. Cada um é uma força vetor que vão se transformar numa terceira força. Sim. Cada força dessa é um departamento de uma imobiliária. Vendas é uma força vetor. Locação é uma força vetor. Locação por temporada é outra força vetor. O que as pessoas não entendem é que eu posso, aí sim, paralelamente agora, eu tenho meus ventiladores ligados. E o Property Manager, ou a minha locação anual, ela ainda é o ventilador pequenininho. Ela não tem tanta força. Entendi. Eu vou usar o dinheiro da força das vendas para estruturar isso. Então, no meu caso, uma empresa que me procura é uma empresa que quer crescer a sua locação anual, a sua locação por temporada, obviamente vendas, é uma empresa normalmente mais estruturada. Já houve o caso, e isso pode sim, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos que só faz Property Manager, quero contratar o Rosalvo, é possível, né? Aquela empresa que ela está montando o Property Manager, uma empresa de cleaning, por exemplo, pode, mas obviamente é mais difícil porque obviamente existe todos os custos sobre isso. Eu tenho que imaginar que eu venho do Brasil, não que não se pague, porque se paga, ok? Mas estou sendo muito franco nesse sentido. Lógico, já fiz trabalhos na Europa, já fiz trabalhos em Portugal, já fiz trabalhos no México, já fiz trabalho na Argentina. E também é óbvio, né, que para quem tem a receita, na minha opinião, em dólar, hoje é um bom momento para contratar o Rosalvo, porque o dólar está forte e o real não tanto. Então é um momento que eu diria muito positivo para investir através do Rosalvo no crescimento da sua imobiliária. Perfeito. E tudo que você mencionou agora, nesse final aí, você deixou uma deixa do que eu já estava querendo lhe perguntar. Para essa pessoa, esse empresário que está lá no Brasil, na Europa,
qual conselho você dá para ele que quer investir aqui, justamente nessa área imobiliária aqui nos Estados Unidos? Você que sempre está vindo aqui e você está acompanhando o mercado aqui nos Estados Unidos, qual conselho e que dica você daria para essa pessoa? Olha, se ele pretende investir, vamos dizer, em dois casos, né? Na compra de um imóvel, vamos pensar assim, eu acho que é um momento bom, sim. Eu acho que Orlando, estou falando especificamente de Orlando, Sim. é uma cidade que os investimentos estão cada vez maiores. Então, por mais que a pessoa pense, isso é uma bolha, isso não é uma bolha, isso daqui a pouco cai, não é bem assim. Porque Orlando é uma obra 24 horas, né? É verdade. Eu que estou sempre aqui, se você for perceber, tá sempre com obra. Então é óbvio que se ele procurar um corretor bom, se ele procurar uma imobiliária boa, eu aconselho hoje procurar Premium, ele vai ter um atendimento muito bom. E eu, como brasileiro, e a maioria das pessoas de fora, às vezes imaginam que não, é só um imóvel de $600 mil, $800 mil. Não, não é bem assim, não. Eu acho que ela pode vir, ela pode imaginar algo dentro da possibilidade dela, porque eu sempre gosto de dizer o seguinte, que é um exemplo, acho que muito para todos nós, né? Por que o nosso primeiro carro pode ser um Fusca e não a BMW? E por que o nosso primeiro imóvel tem que ser uma BMW? Então, se a pessoa pensa em investir nos Estados Unidos, vem com calma, conversa com o corretor. Eu acho que vale muito a pena nesse sentido e pode, nesse caso, aconselho falar com a Premium. Óbvio, pessoa de fora que quer investir, se a pergunta é essa, no caso de property manager ou mercado imobiliário como empresário, aí é outra situação, tem que ver o quanto vai investir, tem que ver qual é o caminho, tem que ver o porquê, tem que ver qual é a razão, tem que ver por onde começar. Eu digo que é um caminho quase sem volta, sim, mas é um caminho delicado que a pessoa tem que pensar muito bem sobre isso, na minha opinião. E nos seus cursos, né, e nos seus treinamentos, você dá também para essa pessoa que pensa em fazer esse tipo de investimento, você dá esse treinamento? Com certeza. Eu tenho um curso específico sobre locação por temporada, que ele lida com todo esse processo. O bacana é que eu fui obrigado a me especializar em 3 áreas, tá? Eu fui obrigado a me especializar em sucessão familiar, eu fiz especialização na Espanha, Sim. por culpa que meus clientes são família. Então, é o marido e a mulher tocando, é o filho e o pai, é a mãe e a filha. Sim. Então, geralmente, são famílias dentro do meio imobiliário, então eu fui obrigado a me especializar nisso. Fui obrigado a me especializar em aposentadoria. Legal. Porque a maioria dos meus clientes focam também na locação, que ela tem aquele investidor para o futuro. Eu chamo de investidor preventivo, compro imóvel para o futuro. O imóvel que vai ser a minha renda. Então, eu fui obrigado a investir nisso. E na locação por temporada, eu também fui obrigado a sentir a pele isso. Então, eu tenho uma empresa, hoje num dos piores litorais do mundo, que é o litoral paranaense, para você ter uma noção, que não tem a água tão quente, que não tem a temporada 12 meses por ano. E lá eu tenho alguns imóveis, eu tenho uma empresa que toca isso, não que eu não aceite imobiliária tocar, lógico que eu aceito, mas com isso eu consigo entender exatamente esse processo. Fui para São Francisco, conheci o processo do Airbnb, foquei bastante nesse sentido e essa empresa, ela me mostrou uma série de situações, onde com isso, obviamente, eu consigo também na minha consultoria, eu também vivo isso na carne. Qual é a vacância dos meus imóveis? Que horas que eu tenho que ter uma reforma? E afinal de contas, estragou a TV, quem troca ou quem não troca, a cada quanto tempo? Então, graças a Deus eu consegui ter essa visão e investir para sentir nisso, porque se o meu cliente ele quer uma consultoria, eu sempre gosto de dizer que ainda não me chamaram para pagar velhinha. Rosalvo, estamos de aniversário, queremos contratar você para cantar parabéns. Não, só me chama porque tem problema. Entendi. Então, se ele me chama porque tem problema, eu tenho que resolver esse problema. Então, número 1, tenho que entender do problema para depois resolvê-lo. Então, você é a solução dos problemas desses empresários que está querendo investir aqui, que está fazendo essa aposentadoria, porque muita gente fala para mim que quer investir aqui justamente por isso. E aproveitando essa pergunta, você acha que em algum momento ele consegue ter uma renda fora as prestações, por exemplo, que o cara quer comprar uma casa, né, para ficar pagando, né, as parcelas. Você acha que compensa também para restar alguma coisa para ele, fora a prestação?
Excelente pergunta, tá? A pessoa que ela vem, é como eu digo assim, toda pessoa que quer investir, hoje em dia ela quer investir e usufruir. Então ela compra um imóvel e quando ela compra esse imóvel, ela imagina que ela vai botar para locação por temporada e com o seguinte raciocínio: se esse imóvel eu consigo, através da locação por temporada, do short stay, pagar ou me ajudar a pagar a prestação do financiamento. Consegue. Só eu acho que deve procurar um bom corretor. Porque o grande problema é a pessoa se ficar maravilhada, desculpe, com o condomínio. Não me leve a mal, não estou com isso criticando ninguém, mas muitos condomínios em Orlando saíram do trilho. Entendi. Então, quando você vai perceber, você comprou uma casa que o pepino dessa casa não é o quanto você pode faturar ou a prestação, mas é o valor do condomínio. Sair do trilho que você fala para as pessoas que estão nos assistindo, é em que sentido? Só para eles entenderem. O custo do condomínio foi lá para o alto, Entendi. foi para as alturas, porque ficou fácil, já que eu sou o cara que comanda o condomínio, eu vou pondo despesa. Uau. E as despesas dos condomínios muitas vezes estão saindo do trilho. Entendi. Então, o que o investidor tem que tomar cuidado, ele vem, compra o seu imóvel, até aí sem problema. Quando ele vai perceber, ele tem um condomínio que é um absurdo de valor. E aí a coisa se tornou inviável não pelo imóvel, mas pelo condomínio que está por trás disso. Okay? O condomínio que eu digo, para quem está nos ouvindo, não é o condomínio que eu compro uma casa em condomínio, é a taxa de condomínio que você vai pagar. Que está absurdo. Então, né? sempre o corretor que você vai ter que procurar tem que ser o corretor que entenda o seu bolso, que entenda o que você quer. Cara, o meu pepino é que eu quero investir no imóvel nos Estados Unidos desta maneira, quero que me ajude a pagar a prestação, quero que me ajude a pagar o financiamento, quero que me auxilie nesse sentido. É possível? Eu vivo isso. E vivo isso há 30 anos. É possível sim. Se procurar um corretor com qualidade, entendeu? Responsabilidade, uma imobiliária forte nesse sentido, vai conseguir sim. Com certeza. Ô, Rosal, me fala uma coisa. Tem as modalidades do cara querer comprar a casa que já está construída lá no condomínio e vocês também têm a modalidade de chegar para... O próprio Paulo tem, né, a empresa, de construir, começar do zero. E muita gente no Brasil quer justamente começar do zero, com acompanhamento. E eu vi aqui o Paulo passando algumas estratégias que eles usam. É bem legal fazer esse tipo também de investimento, começar do zero aqui nos Estados Unidos? É possível sim. Eu já tenho alguns casos de clientes meus que fizeram uma parceria aqui, que compraram o terreno, para que você tenha uma noção, e vão construir depois disso. Então você imagina, porque a partir do momento que eu compro o terreno, só para as pessoas conseguirem fechar a conta, tá? Sim. A partir do momento que eu compro o terreno e eu desenvolvo um projeto para a construção, eu já posso pensar se eu vou vender a minha casa ou não, porque ela vai ter um projeto pronto. Então, muitas vezes, você nem pôs o dinheiro todo na casa ainda, e se vacilar, você já vendeu a casa. É verdade. Então, ele compra primeiro o terreno, e aí depois ele começa a construir. Lógico, neste caso específico que eu estou te colocando, é para o investidor, que ele quer fazer dinheiro, ou um dinheiro de ter resultado sobre a venda, ou se é uma locação anual, ok? Mas a grande maioria, nesse caso, ela vai ter a venda depois. O imóvel ficou pronto, eu vendo em quanto tempo e eu vou ter um lucro como? A velocidade de venda nos Estados Unidos fala-se hoje em 6 meses. Então é rápido o processo de venda. Eu preciso ter uma boa planta, volto a dizer aí, eu tenho que ter uma boa assessoria, uma boa parceria para que eu tenha uma boa indicação nesse sentido, é o que eu aconselho, entendeu? Muito legal. E recentemente, pessoal, eu assisti aí um treinamento dessa fera, ele treinando aqui eram uns realtors, né? Os corretores. Isso aí, era. Né? E eu tive a honra de estar lá nesse evento e eu vejo a capacidade que ele leva para as pessoas, o quanto ele tem o desenvolvimento para que o cara saia de onde ele está para onde ele quer chegar, né? Sim. Alcançar os objetivos dele com mais ênfase, né? E aproveitando esse ensejo, eu quero que você fale como foi a experiência de estar com esses alunos aqui nesse final de semana. Cara, foi muito boa. Eu já tinha feito alguns cursos
Na Europa já tinha feito, mas eu acho que é um desafio grande esse curso de negociação imobiliária. O foco dele, o objetivo dele é de transformar o corretor em um negociador. Perfeito. Rosalvo, qual é a diferença do negociador e de um vendedor? Ninguém chama um vendedor para resolver um sequestro. Não. Todo mundo chama um negociador. A diferença é que o negociador sabe o que vai encontrar pela frente. Então, quais são os processos de negociação? Eu tenho um curso que já faço ele há mais de 25 anos no Brasil, chamado Negociação Imobiliária. Uau. Graças a Deus, sempre lotado. E, óbvio, evoluindo ele, modernizando ele todo ano. E a gente trouxe agora ele para os Estados Unidos, através de uma parceria com a Premium, onde a gente formou alguns corretores, onde a gente preparou alguns corretores para entender o cliente, entender o processo e que a negociação, obviamente, traga mais resultado para ele. Perfeito. Me fala sobre as tendências de mercado. Você vê com essa tecnologia aí avançando a cada dia, robótica, muita coisa boa. Quais são as tendências de mercado que, no seu ver, vai acontecer aí nos próximos anos na área imobiliária? Boa. Excelente. Primeiro que nós temos que entender é o seguinte, vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? A imobiliária e o corretor passaram por um processo nos últimos 5 anos muito delicado, Sim. Que foi o processo do digital. Nós vimos muitas imobiliárias que eu chamo de corretor VIP, muitas imobiliárias de um corretor só. Então você viu aqui em Orlando, donos de imobiliária filmando imóvel, donos de imobiliárias aparecendo, fazendo o seu digital muito forte, mas não me leva a mal esse tipo de situação, mas são corretores de alto luxo, na minha opinião. Porque, na minha visão, o objetivo da imobiliária é como é que ela faz com que seus corretores ganhem dinheiro. Sim. Não de equipe, porque senão daqui a pouco vai virar uma briga pelo lead, né, que todos conhecem. Então, entre o proprietário da imobiliária versus o corretor. O corretor vai perguntar, mas peraí, quer dizer que o proprietário vai ter o lead que era para mim? E, ao mesmo tempo, o corretor teve que ir para a questão digital. Pasme no que eu vou te falar. Na questão digital, ele começa a perceber que ele vai para um curso de Instagram, ele vai para um curso de Facebook, e ao sair do curso, 2 dias depois, ele percebe que mudou o algoritmo do Facebook, ou seja, tudo que ele aprendeu não vale mais nada. Verdade. E hoje o Facebook, dono do WhatsApp, dono do Instagram, ele vem mudando tudo isso a todo momento, óbvio, porque existe uma série de interesse do ecossistema. Sim, perfeito. Para ter uma noção de que significa ecossistema e o peso disso, só para que todos tenham uma base, a Apple, ela, para que você tenha uma noção, todos nós sabemos que o melhor produto dela, o produto que mais vende é o iPhone. Sim. O que muita gente não sabe, que um dos produtos dela que mais vende, que é o fone de ouvido, que a gente pensa assim, isso não é nada, é uma porcaria, fatura mais que uma das maiores empresas do Brasil, chamada Itaú. Só para você ter uma noção do peso disso. Hoje, um Mac vendido dá mais lucro do que 5 HPs vendidos. Isso chama-se ecossistema. Quando eu falo no mercado imobiliário de um ecossistema, é que o mercado digital, da mídia digital, ela tem um ecossistema. São pessoas vendendo curso, é uma série de situações onde, obviamente, essas pessoas precisam ganhar dinheiro e o Facebook e o Instagram tem que estar voltado para isso. Dentro dessa situação, vem o que teremos pela frente. Cara, ano que vem vão invadir robôs de inteligência artificial de pré-atendimento. Não tem volta. Não tem volta mais. A imobiliária que não se preparar para isso, o property manager que não se preparar para isso, sinto muito, vai perder mercado. Isso irá invadir. Pior, agora vem a má notícia. Aí eu instalo uma inteligência artificial de pré-atendimento, ou seja, os pré-atendimentos humanos não vão existir. Vão acabar. Já a partir do ano que vem. Mas olha que interessante. Aí cai na mão do corretor a ligação. O pré-atendimento já foi feito pela inteligência artificial. E aí ele fala assim, o que eu posso lhe ajudar? Foi o maior erro que ele fez. Porque a inteligência artificial já fez isso. Já fez isso. Ele já tem que entrar noutra área, E o corretor, então, ele vai ter que estar evoluído. E sabe qual é o mais legal disso tudo para a imobiliária? É que a inteligência artificial ela vai integrar com o CRM. O que é integrar? Pega uma tomada fêmea com uma tomada macho, você ligou. A integração de sistemas, ela funciona assim. A inteligência artificial, o software, se integra com o CRM. Então,
automaticamente eu vou encher a caixa de CRM do corretor, que ele vai ter que atender o cliente. Então isso vai impulsionar as vendas da imobiliária, vai impulsionar as vendas do Property Manager, e esse é o recado que eu dou, se a empresa imobiliária, o Property Manager, não estiver preparado, sinto muito, vai perder mercado. E eu gosto de dizer o seguinte, é aquele cara que vai dizer o seguinte, né? Um está fazendo parte da banda, o outro só viu a banda passar, e tem o pior que falou, mas que banda que passou aqui? Que nem percebeu. E é a famosa banda da inteligência artificial que vai invadir 2025. Escreve onde você quiser. E estou falando do pré-atendimento através da inteligência artificial. Rosal, aproveitando aí, eu quero que você deixe as suas redes sociais para que as pessoas sigam você, acompanhem tudo que você tem projetado durante todo esse tempo e mostrar os seus cursos, porque está lá, né, na bio. Sim. Então, eu quero que você fale aqui na câmera as suas redes sociais, por favor. Maravilha. Quem quiser me contactar, o melhor, o mais fácil, é o @Rosalvo Barreto. Nós também temos um podcast voltado somente a imobiliárias, que chama-se Imobiliárias em Foco. É o podcast que mais cresce no Brasil hoje, é um dos podcasts que mais cresce no mundo, porque nós temos muitos americanos ouvindo, muitos europeus ouvindo, e o foco desse podcast é somente para gestores e donos de imobiliária, mas então às vezes é legal você ouvir, mas você vai me achar no @Rosalvo Barreto e bora prosperar a sua imobiliária. Show de bola. Gostei. A gente vai deixar na descrição tudo que você falou aí. Maravilha. Nós vamos deixar aqui na descrição do podcast a sua rede social particular da empresa. E estou muito feliz de você ter vindo aqui participar desse podcast da gente. Tá muito legal. E para finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem para quem esteja no Brasil, na Europa, em qualquer canto do mundo, que quer vir para os Estados Unidos e quer investir aqui. Qual a mensagem que você dá para essa pessoa que está lá, que pensa em investir aqui nos Estados Unidos? Boa, vou dar para a pessoa que pensa em investir, vou dar também para a pessoa que está aqui, aquela pessoa que está batalhando, quer crescer, aquela pessoa que às vezes olha para frente e fala, ai meu Deus, como é corrido essa corrida. Eu sempre gosto de dizer que para vencer, você é preciso lutar. Eu acho que é esse o primeiro ponto. O brasileiro não desiste nunca, essa é a grande verdade. A única coisa que eu posso dizer para as pessoas é que não desistam. Continue estudando, continue evoluindo, continue crescendo. Se você não estiver à frente, se você não estiver estudando, a coisa fica complicada. Mas eu sempre gosto de, ao terminar o meu dia, só pensar em uma coisa, além, obviamente, de agradecer o homem lá de cima, que é quem comanda a minha vida. Perfeito. Mas eu gosto sempre de uma pergunta, que é o que eu aconselho para todos. A única pergunta que a gente deve fazer ao final do dia. Andamos para frente? Se sim, não interessa a velocidade. Se andou para frente, tá tudo certo. Uau, que mensagem legal, legal demais. E é isso mesmo. Se não fizemos nada de errado e andamos para frente, esse é o caminho que nós devemos seguir, né? Então, Rosalvo, estou muito feliz. Eu estou muito feliz de você ter vindo mesmo. Obrigado. E obrigado por você ter deixado esse esclarecimento para as pessoas que estão nos assistindo. Estou aqui à disposição. O ramo imobiliário ele é um ramo que realmente está em ascendência, ele está crescendo muito nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então eu creio que eu estou muito feliz em você ter vindo, tá, querido? Maravilha, eu que agradeço. Quero só a última coisa agradecer. Eu ganhei um prêmio agora em 2024, que fui receber em Nova York. Uau! Top of Business, do trabalho que a gente vem fazendo nos Estados Unidos, do reconhecimento do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Isso me deixou muito feliz. Só tenho a agradecer aos meus clientes, só tenho a agradecer às pessoas que me seguem, às pessoas que estão comigo, às pessoas que não só confiam, mas acreditam no meu trabalho. E, obviamente, agradecer a Deus, que é o homem que comanda o nosso processo. Com certeza. Eu estou muito feliz também. Meus parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns pela premiação. A premiação é uma forma de reconhecimento por aquilo que você vem fazendo dentro do seu trabalho, levando o melhor para as pessoas que estão ali aprendendo com você o tempo todo. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe. Conto comigo aqui. Os microfones vão estar abertos sempre para você. Amém. Muito obrigado. Você também, o que precisar, conta comigo aí. Da mesma forma. Maravilha. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa Mil Saques TV, com essas modalidades, Mil Saques TV, Mil Saques Cast e Mil Saques Visita. E dizer para você que
deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o comentário, porque é muito importante o seu comentário para o meu convidado responder, para que o programa também possa responder. Então, é uma forma de gratidão ao que nós estamos fazendo aqui. Deixa o seu comentário, faça a sua pergunta, que o nosso entrevistado vai fazer questão de responder a você. Então, muito obrigado, Deus abençoe, beijo no coração e até o próximo programa.